Muito bom dia, senhoras e senhores. Aqui é o Jory e hoje vamos falar de mais um livro sobre manipulação de pessoas. Vamos, que esse livro também é bom. O livro chama-se Como Manipular Pessoas para o Uso Exclusivo de Pessoas do Bem. Ele foi escrito por Robert Vincent Julie e Jean-Léon Beauvoir. O livro divide-se em 9 capítulos e dentro do livro há várias histórias de Madame O, que são histórias usadas para contextualizar as técnicas mostradas no livro e como elas podem afetar de maneira sutil, às vezes até um pouco menos sutil, as pessoas a conseguir o que elas querem. O primeiro capítulo ele fala de comportamento condizente, que ele busca entender e prever o comportamento de algumas pessoas com base no que as pessoas costumam fazer. E aí vai o exemplo que ele coloca bem interessante, é a questão do você pararia para tomar conta de alguma coisa de alguém que simplesmente levantou da mesa dela e foi embora, foi ao banheiro, vamos dizer assim, ou na seguinte situação: se essa pessoa levantasse, virasse para você e falasse, você pode olhar minhas coisas? O simples ato de falar sim parece algo muito pequeno, faz com que você se torne cuidador daquelas coisas. Então é simples, é pequeno, mas é uma manipulação que acontece no dia a dia. Aí ele fala da questão de tendências de comportamento, que podem ser bons, ou as tendências também podem manter comportamentos ruins que a gente já fazia antes. E ele coloca também a questão de escalada de compromisso, que é manter a mesma ideia sempre. Quanto mais você briga por aquela ideia, mais você reforça aquela decisão, aquele compromisso, isso vai escalando, vai se tornando cada vez mais forte. Aí o capítulo 2 ele passa para o chamariz, que são a ideia de você oferecer uma vantagem, sendo essa vantagem ficta em cima de alguma coisa real, e quando a pessoa toma a decisão por aquilo, sabendo que ia ter essa vantagem, você vira e fala que aquela vantagem não existe, ou que aquela vantagem é falsa. Muitas vezes isso é uma manipulação que faz com que a pessoa continue na decisão de, por exemplo, comprar um determinado produto, apesar de agora esse produto não ser mais acompanhado do que tinha antes. E ele fala também, ele expressa a questão da liberdade. No livro inteiro ele expressa a questão da liberdade, mas em vários momentos ele faz questão de redirecionar para isso, porque quanto mais forte for a sensação de liberdade que a pessoa tem, mais ela vai se ater à decisão que ela tomou para aquilo. E dentro dessa técnica chamariz, ele tem uma variação que é chamada técnica da isca. Você coloca uma isca, quando ela é mordida, você fala que aquela situação já não existe mais e apresenta outra similar ou parecida para a pessoa que já tem uma tendência de comprar. Depois ele vai para o terceiro capítulo e busca explicar no terceiro capítulo várias regras, várias leis, vamos dizer assim, que foram sendo descobertas ao longo do tempo, em termos de pesquisa, em termos de observações, e coloca elas organizadas de uma maneira a ser uma leitura tranquila e gostosa, para que a pessoa possa ter noção do que está acontecendo. E aí ele relaciona também novamente a questão do compromisso. Atos repetidos geram compromissos e a questão da liberdade de escolha gera compromisso próprio para manter aquela escolha. E quando a pessoa está comprometida, ela geralmente tende a prestar contas sobre aquela escolha, ela tende a reafirmar o ato daquela escolha, ela tende a dar razão terna àquela escolha e ela se torna responsável também por aquela escolha, simplesmente porque ela teve uma noção de tomar a decisão de maneira, vamos dizer assim, ter liberdade em tomar a decisão. Nos capítulos 4 e 5 ele coloca duas técnicas muito interessantes e muito utilizadas em vários aspectos, em vários momentos do nosso dia a dia, até de maneira mais simples, e ele justamente traz essas questões do mais simples, o mais sutil, sendo bem explicado e bem desenvolvido no livro. Aí no capítulo 4 ele traz a técnica do porta no nariz, que consiste em você pedir um favor muito grande, difícil de ter um sim sobre esse favor, e logo em seguida ele dá a sensação de concessão e reduzir esse favor a algo mais simples, a algo menos complexo. E isso traz para a pessoa
dela sentir que foi feito um consentimento da parte dele, aí você acaba fazendo um consentimento da sua e acaba dizendo um sim para uma proposta que talvez não fosse tão interessante para você, que talvez não fosse do seu interesse. E o 5 é o pé calçando a porta, que ele fala de uma conduta inicial fácil de ser realizada e que, na verdade, fácil até demais, seria só um sim ou um tranquilo, eu fico olhando, para depois em seguida ser cobrado ou ser empurrado uma proposta mais difícil. Aí ele dá justamente exemplos com histórias da Madame ou outras histórias que aconteceram em cartas de leitores ou situações assim, que ele exemplifica mais e mostra como você pode lidar numa situação assim. No capítulo 6, ele inicia com um título chamado Da Gafe à Hipocrisia. E nesse capítulo, quando você começa a ler, você percebe que ele explica uma situação longa, com várias situações acontecendo quase que simultaneamente, e depois ele vai mostrando que essa situação pode ser dividida em vários aspectos, e cada um desses aspectos tem uma técnica envolvida que faz a manipulação sutil acontecer nessas técnicas, que faz a pessoa ceder aqui, ceder ali, um pouquinho de cada vez, por causa dessas técnicas usadas e da maneira como elas são postas. E aí ele vai exemplificando cada uma dessas técnicas e explicando como elas funcionam. Aí são técnicas que são, por exemplo, a gafe, o toque. O toque consiste, por exemplo, em uma pessoa entra na loja, você segura ela pelo braço, indicando. Isso já entra numa questão mais intimista na pessoa e já torna ela mais suscetível a aceitar determinadas coisas. Ou então, do medo depois alívio, dos olhos nos olhos. Aí tem a técnica da própria hipocrisia, que dá o nome do título. Isso não é tudo, da rotulagem, mas você tem a liberdade essa é muito usada, do tipo, você vai tomar uma escolha e a pessoa volta assim e fala, não, mas você tem a liberdade de não fazer isso. A partir do momento que ele tem a liberdade de não fazer isso, ele está te manipulando, está manipulando a sua liberdade de poder voltar atrás e na verdade isso acontece justamente o contrário, isso aumenta a tendência da pessoa seguir em frente com aquilo e depois vai dando um comentário geral sobre elas. Não são muito extensas como as técnicas anteriores, mas ele vai fazendo isso. Aí no capítulo 7 ele fala assim, rumo a manipulações cada vez mais complexas. Aí ele tenta transformar as manipulações de maneira mais simples, mais elaboradas, de forma que você possa ver que pequenos detalhes conseguem levar adiante escolhas das pessoas e como isso é interessante e complicado, tanto do uso quanto de usarem com você. No capítulo 8 e 9 ele fala das manipulações no dia a dia, e no 8 ele traz 2 situações, no 9 outras 2 situações. No 8 ele faz um capítulo mais voltado para a questão de amigos e negociantes. E aqui ele fala que nós somos mais suscetíveis a ter um certo tipo de manipulação de amigos, e a questão dos negociantes, ele coloca que eles já estudam técnica de manipulação há muitos anos. Eles só nunca mencionam isso com facilidade porque isso é usado por eles como técnica de venda, como técnica de conseguir cliente, de conseguir fazer o negócio prosperar, vamos dizer assim. E o 9, ele traz a questão dos chefes e dos pedagogos, como a manipulação pode ou é usada por chefes e pedagogos e como tomar cuidado com isso. Aí ele analisa técnicas empregadas, analisa situações. E o que eu posso dizer que eu aprendi com isso é que, assim como no livro Armas da Persuasão, eu tenho agora uma noção maior de um leque de técnicas e um leque de situações que podem acontecer comigo, ou às vezes, dependendo da minha intenção, usar isso para que eu consiga alcançar determinados fins. E aí eu deixo questionamentos. Se você quiser, responda abaixo. Faz sentido você manipular alguém para o que você queira? Ou, por exemplo, você tem um filho, seu filho é pequeno, faz sentido manipular seu filho para que ele tome a decisão baseada no que você acha correto? Essas técnicas podem te ajudar para isso?
Aí fica o questionamento, né? Tanto crianças quanto adultos, dependendo a gente conseguir que eles tomem decisões direcionadas porque a gente queira, é muito útil, porque a decisão que eles tomam em sentindo-se libertos dessas decisões, faz com que eles busquem uma aprovação interna a eles, de que aquela decisão que eles estão fazendo, aquele comprometimento que eles tiveram, partiu deles, e não da manipulação que a gente fez. Isso pode ser usado dessa forma ou pode ser usado como forma de defesa, para você saber quando parar, por exemplo, um comprometimento em escala, que você vai se comprometendo com a sua ideia e você para e pensa, essa ideia não faz mais sentido, porque eu continuo com ela. Então essa mudança, essa saída dessa percepção e esse conhecimento pode ser muito útil para poder trilhar caminho diferente e perceber que esse caminho diferente ele é melhor do que o caminho anterior, mesmo você tendo colocado tanto esforço no caminho anterior. E eu deixei mais um pedido, né? Tentando aqui um joguinho de cintura, quem sabe, por que não compartilhar, curtir o vídeo. Se for demais, deixa só um curtir mesmo, a gente agradece, eu agradeço bastante. E até o próximo vídeo com uma boa leitura. E se interessarem, vai ter um link abaixo com esse livro. E eu também vou deixar um link acima no vídeo sobre o vídeo anterior que eu fiz sobre Armas da Persuasão, caso você não tenha visto, que também é um livro muitíssimo interessante. Bom demais, boa leitura e até a próxima. Falou!